Graça e paz, meus irmãos. Vamos começar a meditar aqui em Romanos capítulo 2. A palavra de Deus nos diz, Romanos 2, verso 1. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. A carta aos Romanos, ela vai como que trazendo as implicações a cada momento que o ensino é estabelecido. Se o capítulo 1 já estabeleceu que a ira de Deus está sobre toda a humanidade, quando segue os seus próprios raciocínios, ignorando a revelação do Senhor, e as manifestações da ira de Deus está nos 3 atos de entrega do Senhor, ao endurecer o coração do homem na adoração, ao endurecer o coração do homem nas suas relações emocionais, seus desejos do coração e nos seus conceitos, de modo que eles vivem uma vida reprovável e eles se aprovam a viver nessa vida inconveniente, fora da sabedoria. Mas o que isso traz de implicação para a igreja? Essa igreja em Roma, que é formada por judeus e gentios, como eles deveriam ouvir esse ensino e de que modo isso iria impactar o modo de agir deles, o modo de pensar deles sobre esses conceitos que foram apresentados no capítulo 1. O capítulo 2 começa com um por isso, que nos deve fazer refletir que aquelas verdades, elas trazem implicações para nós, no modo como nós devemos nos comportar. E a primeira implicação trazida, apresentada aqui no verso 1 é sobre a questão do julgamento. Como nós nos comportamos diante dos outros, com o sentimento de que nós estamos debaixo do Senhor e que somos todos iguais, ou nós nos comportamos com um sentimento de superioridade, que nós somos melhores do que os outros. O verso 1 diz, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Ele já começa com isso que ele vai cada vez mais desenvolver ao longo da carta, sobre essa ideia de que o judeu não está acima do gentio. Não importa se você é judeu, não importa qual a sua descendência, não importa quanto tempo você tem de vida no meio do evangelho. O ponto é que nós não somos superiores uns aos outros. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. De fato, Paulo agora quer deixar muito claro para os seus leitores de que aquela lista de pecados, lista de erros que se encontra no capítulo 1, ela afeta toda a humanidade. Ainda que possamos servir o Senhor, ainda que possamos reconhecer a sua glória, nós de tal modo somos tomados de imperfeição. Esses erros estão presentes em nossas vidas de tal modo que nós não podemos nos levantar e acharmos que somos superiores uns aos outros. A lista de pecados apresentada no capítulo 1 e como Deus fica irado diante desses erros nos deve fazer nos colocarmos em nossa própria posição, reconhecendo com humildade que nós não somos superiores aos outros e frearmos os nossos atos no sentido de nós não julgarmos uns aos outros. E aí o verso 2 ao verso 3, ele apresenta um caminho de ilusão, o caminho ilusório que nós seguimos quando nós começamos a julgar uns aos outros. Porque no verso 1 diz que ao praticarmos as nossas coisas, ao julgarmos as pessoas, nós estamos julgando as pessoas por erros que nós também cometemos. Pode ser não exatamente aqueles mesmos erros, mas nós cometemos erros da lista do capítulo 1. E o caminho da ilusão, no verso 2 e verso 3, é: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas.
E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? O verso 2, de fato, estabelece a ideia de que Deus é correto, é justo ao condenar uma pessoa que se coloca acima das outras, uma pessoa que se acha na posição de justo juiz, numa posição de poder condenar o erro alheio por achar que é correto, e Deus, ele pune essa pessoa de modo correto porque essa pessoa é pecadora tanto quanto a outra. O caminho da ilusão se mostra, inicia-se quando o ser humano ele imagina que ele pode se livrar desse juízo de Deus. Ele condena as pessoas por tais atos que uma hora ou outra ele pratica. E ao seguir por esse caminho de se portar como um juiz superior às outras pessoas, ele segue um caminho ilusório por achar que ele vai estar livre do juízo de Deus, que julga corretamente, que trata todos diante da sua santidade e do seu reto juízo. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Pergunta que tem uma resposta óbvia. É óbvio que não, ninguém vai conseguir se livrar que procede por um caminho desse. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? O verso 4 apresenta algo que derruba o caminho do julgamento. É a ideia de que nós devemos refletir o quanto nós somos alvos da misericórdia de Deus. Ao seguirmos por um caminho do julgamento, nós estamos desprezando a bondade de Deus em ser misericordioso conosco. Nós estamos ignorando que se nós caminhamos na vontade de Deus e nós andamos fazendo a vontade do Senhor, é porque o Senhor, Ele foi até nós com sua misericórdia. Ele nos levou muitas vezes, quando nós estávamos a caminhos tortuosos, a nos arrependermos dos nossos caminhos. De tal modo que a glória de nós andarmos em comunhão com o Senhor não é nossa, é porque o Senhor Ele nos trouxe. O Senhor, Ele fez exatamente o contrário do que Ele disse no capítulo 1 aos imorais. Se Ele entregou os ímpios a seguirem caminhos tortuosos ao seu povo, Ele fez com que eles se arrependessem dos seus pecados. Muitas vezes nós andamos a parte dos caminhos do Senhor, mas o Senhor, Ele quebranta o nosso coração, Ele nos faz mudar o rumo, Ele nos faz mudar a direção, Ele nos dá quebrantamento. E quando nós julgamos aos outros, nós estamos esquecendo isso, de que se nós andamos e não praticamos alguns atos que nós vemos nas outras pessoas, é porque o Senhor, Ele teve misericórdia de nós, Ele nos deu arrependimento. Ele quebrantou o nosso coração, Ele nos fez andar na sua vontade, de tal modo que a glória é do Senhor, a bondade é do Senhor, é a sua riqueza de misericórdia. Ele poderia vir até nós e derramar a sua ira e nos tratar segundo as nossas obras, mas pela sua misericórdia Ele nos deu arrependimento. Nós mudamos o rumo, nós estamos caminhando na direção do Senhor, mas nós não temos glória nesse caminho. Porque o Senhor, pela sua bondade, Ele nos mudou a direção. Assim como Ele fez com Paulo. Quando Paulo estava caminhando para destruir a igreja, o Senhor foi até ele, pela sua misericórdia, o Senhor mudou o seu coração, o Senhor deu arrependimento a ele. Fez com que ele saísse daquela direção, para que ele fosse na direção do Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Mas o verso 5 diz, mas por ser teimoso, de ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O capítulo 1, meus irmãos, ele nos apresenta a ira de Deus sobre aqueles que rejeitam o Senhor.
como o Senhor manifesta a sua ira em 3 aspectos. No capítulo 2 nós temos as implicações disso para as nossas vidas. A primeira implicação é que nós não devemos julgar. O caminho do julgamento é um caminho ilusório quando nós desprezamos os conceitos do Senhor de que nós não somos superiores uns aos outros e nós desprezamos a própria bondade de Deus, que se nós estamos caminhando no Senhor é porque o Senhor veio até nós e derramou sua misericórdia. Mas ainda mais, o verso 5 finaliza essa primeira parte dizendo o seguinte, que quando nós seguimos o caminho do julgamento, nós estamos nos envolvendo num caminho progressivo de acúmulo de ira do Senhor sobre nossas vidas. Se ao chegarmos ao final do capítulo 1, nós já entendemos quão grave é a ira de Deus sobre a vida do ser humano, porque o ser humano simplesmente ele não fica estável em uma condição, mas ele vai progressivamente crescendo e se apartando da presença do Senhor em todas as áreas da vida. Ele vai sendo punido e sendo endurecido pelo Senhor. Agora o Senhor volta ao seu povo e diz que quando o povo julga uns aos outros, há um caminho progressivo de acumular de ira. Mas você, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Não acumula obras para glorificar o nome do Senhor, não acumula atos de santidade, mas acumula ira por ter um falso julgamento, um falso comportamento, como se nós fôssemos os verdadeiros juízes. Mas ao nos comportarmos julgando uns aos outros, nós estamos acumulando ira para aquele dia final. O dia em que todas as coisas serão reveladas, em que o justo juiz, sentado no trono, ele vai revelar sobre nossas vidas, os nossos atos, o nosso coração, o nosso agir de um para com os outros, de como nós somos soberbos em nossos atos. Ele vai revelar a sua vontade naquele dia. A implicação que pesa sobre nós do capítulo 1 e que é exposta em capítulo 2, verso 1 ao 5, é que nós devemos temer o Senhor, termos humildade, não julgarmos uns aos outros, não nos acharmos superiores uns aos outros, porque somente Deus é o justo juiz. Que o Senhor Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, pela Tua bondade. Nos ajuda, Deus, a termos humildade em nossos corações. Entendermos, ó Deus, que nós não somos superiores e confiarmos tão somente, ó Deus, na Tua misericórdia sobre nossas vidas. Isso que nós Te oramos, em nome de Cristo. Amém.